Mateus 19, versículo 16. Mais uma oportunidade de ministrar a palavra. Para a honra e glória do Senhor. Agradeço a confiança da igreja. A grande honra servir da mesa do Senhor. O texto diz assim: Eis que alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu fiquei feliz demais aqui quando pode se sentar. Eu fiquei feliz demais quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi os louvores e o texto que a Mariana leu, porque deu tudo certo com aquilo que foi ministrado no meu coração, a vontade que eu tive de falar. Eu lembrei desse texto, eu falei: eu quero pregar a respeito desse texto. Eu ficava imaginando quais as palavras que eu vou usar, qual o objetivo vai ser da mensagem. E teve tudo a ver, porque aqui, como a gente viu ser cantado, na música Aquieta a Minha Alma, ela admite que é difícil a caminhada com Cristo, mas naquele momento onde a gente pensa em desistir, Ele nos segura pela mão. Está decidido, é difícil decidir por Jesus. E nesse texto aqui em específico, eu entendi como um retrato de nós como somos hoje. Riqueza nem sempre é só o dinheiro ou o recurso. Riqueza é aquilo que a gente dá valor também. Riqueza é a nossa família, são os nossos amigos. Tem vários tipos de riqueza. Mas a Bíblia fala de uma riqueza que Deus também valoriza. A Bíblia fala de pessoas que eram pobres, mas eram ricas diante de Deus. E a Bíblia fala de homens ricos que eram pobres diante de Deus. Quem lembra daquela parábola que tinha o fazendeiro rico, que quando colheu tanta coisa que ele falou: eu vou guardar tudo no meu celeiro e agora eu vou ter uma vida regalada, porque eu tenho coisa demais. E Deus olhou do céu e falou: louco, hoje vão pedir a tua alma, e o que você tem ajuntado, para quem será? Mas o objetivo da minha mensagem não é falar do dinheiro em si ou da riqueza em si, mas do que nos está proposto na caminhada cristã. Porque a palavra que eu quero trazer é uma palavra de conselho, principalmente aos jovens. Vocês são novos e os pais de vocês vão dar muitas direções para vocês, vão dar muitos conselhos. E uma das coisas que a gente mais ouve se falar, principalmente da onde eu vim, do Brasil, eles falam: você tem que estudar para ter conforto, você precisa estudar, passar num concurso público para você poder ter uma família estruturada, para você ter um bom trabalho. Isso tudo é muito bom, mas a Bíblia diz que quem busca isso são os gentios. Nós, como cristãos, temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Como eu estava conversando com o Guilherme no lago, a palavra de Deus, ela tem tantas promessas lindas, cada coisa impressionante, que todo crente que chegasse aqui era para estar vibrando, gritando, glorificando, quando o profeta de Deus estivesse profetizando e falando a respeito dessas promessas, era para estar todo mundo gritando e dando testemunho das coisas que Deus tem feito na sua vida. Mas por que não é assim? Porque a gente não consegue crer na palavra de Deus. E por que não consegue crer na palavra de Deus? Primeiro, porque não sabe o que está escrito lá. E quando sabe o que está escrito lá, pensa que não é para a sua vida. Por quê? Porque para você viver a riqueza de Deus, você tem que deixar tudo. Renunciar é muito difícil. Esse homem, ele era um homem rico e um homem obediente à palavra de Deus.
Mas ele não era um homem devoto a Deus, como a Mariana falou. Ele obedecia a Deus, ele obedecia por um interesse, porque ele queria ser próspero. E ele falou: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Porque ele tinha dúvida se ele tinha a vida eterna. Ele falou: guarda os mandamentos. Ele falou: tudo isso eu já tenho guardado. Aí ele falou, e Jesus olhou para ele e falou: você quer ser perfeito? Pega tudo que você tem, tudo que está impedindo você de ir para frente. Reparta com quem não tem. E você vai ter uma riqueza diante de Deus. Mas não parou aí, Jesus falou: segue-me. Vocês estão entendendo a proposta de Jesus? Eu quero que vocês parem para pensar por um segundo. Qual a razão da nossa fé? Paulo, na sua carta, ele fala qual é a razão da nossa fé. A razão da nossa fé é para que a gente alcance a salvação e a vida eterna ao lado do Senhor. Essa é a razão de todos estarmos aqui, é porque nós cremos que tem uma vida eterna, que tem um céu para ir, e nós estamos aqui para buscar o céu, não é verdade? Amém. Quer dizer, pela palavra de Deus a gente acredita no céu e numa vida eterna, mas a gente não consegue acreditar em todo o resto que a palavra de Deus fala, a respeito do que nós deveríamos viver na terra. Das promessas de cura, de libertação, de prosperidade. As promessas de conseguirmos superar todo e qualquer desafio que enfrentarmos na nossa vida. Mas Jesus, ele nunca pregou o evangelho de uma forma irresponsável. Quando ele percebia que a galera estava se juntando demais para ouvir a parte boa do evangelho, ele disse que quem não tomasse sua cruz não poderia permanecer ali. E quem não comesse da sua carne e do seu sangue não poderia estar ali. O povo daquela época entendeu que não era para ser canibal. Eles entenderam do que Jesus estava falando. Aquele povo entendia bem a respeito das alianças de sangue. Jesus estava dizendo: aquele que não tem uma aliança de sangue comigo e não partilhar de tudo que tem e não tiver tudo do que eu tenho também, esse não pode andar comigo. E o pessoal falou duro esse discurso, porque eles sabiam que uma aliança de sangue ela deveria ser honrada. Nós como cristãos, nós temos que entender aonde nós estamos, entender o caminho que estamos tomando e para onde nós estamos indo. Nós temos que nos perguntar se nós temos renunciado verdadeiramente às coisas. Quanto do nosso tempo nós dedicamos a Deus? Qual parte do nosso dia é dedicada a Deus? Quantos dos nossos projetos e planos são voltados ao Senhor? Cara, eu converso com muitos crentes. Enquanto eu trabalho, enquanto eu vou conhecendo ali por essa médica. E eu sempre, quando tem essa liberdade na conversa, eles começam a falar a respeito dos seus planos e do que desejam. Eu nunca ouvi da boca de ninguém a salvação de uma alma. Eu nunca ouvi da boca de ninguém a abertura de um projeto. Aliás, eu minto, eu ouvi da boca de uma pessoa a abertura de um projeto. Não sei, talvez poder dizer: cara, eu espero que daqui a um tempo eu tenha alcançado um lugar em Deus, um lugar de revelação, não sei, um lugar no ministério. É muito difícil a gente ouvir isso da boca das pessoas. Por quê? Porque elas estão vivendo como gentios. Elas estão buscando o conforto da vida. Estão buscando a casa bonita. Estão buscando a família bem estruturada. Estão buscando realizações que todas em si mesmas são boas, mas estão tomando um lugar no nosso coração que não deveria estar. E o conselho, jovem, é que vocês, com o tempo que tem pela frente, e é bastante tempo, se vocês tomarem a decisão correta e aprenderem a buscar a coisa correta, vocês vão ter muito mais tempo de alegria e de realizações, porque não existe realização fora de Deus. Quantas são as pessoas que alcançaram uma boa companhia, uma boa casa, uma boa família, mas ainda assim se sentem como esse rico? O que eu faço para ter a vida eterna? Quantas são as pessoas que no final da sua vida olharam para trás e viram que as coisas pelas quais eles lutaram não valeram a pena porque se desfizeram? Eu conheci um homem, bom trabalhador, conseguiu bens, a família cresceu,
mas no final da sua vida, desgostoso, porque não tinha a esperança da palavra no seu coração. Ele dizia que ele já tinha vivido o suficiente, que agora ele só estava esperando a morte. Ele falou assim: eu não aguento mais, não aguento de dor nas costas, não aguento mais essa vida, essa canseira, os problemas que vêm. Ele se desfazia das coisas para ele não ter problema. Ele simplesmente se desfazia, ele não cuidava mais de nada dos seus bens, ele se desfazia porque ele falava assim: cara, eu estou cansado de viver, eu quero morrer. As pessoas falam em viver atrás de riqueza, mas só tem uma riqueza que vale a pena lutar, e a riqueza de Deus. Essa é a única riqueza que vale a pena lutar. Quer ver um exemplo? Está em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Eu acredito que se nós como cristãos entendermos pelo que estamos lutando, entendermos o que vem, o investimento que nós estamos fazendo. Não é assim que as pessoas fazem investimento? Primeiro elas querem saber qual é o retorno para saber se vale a pena entrar no investimento. Elas falam: peraí, deixa eu ver se entrar nesse trabalho aqui vai valer a pena. E aí ela trabalha um dia após o outro, e passa-se anos. E aí quando ela compra a casa, quando ela compra o carro, quando ela paga a faculdade que ela queria, ela fala: valeu a pena. Moisés, se vocês olharem Êxodo, a história enquanto o povo está passando pelo deserto, ele foi o único daquele povo que viveu dentro do palácio. E ele foi o único daquele povo que não quis voltar para o Egito. E todo aquele povo que foi escravo no Egito, porque não conheceram a recompensa que Moisés conheceu. Porque eles não conheceram a riqueza que lhe estava proposta. Eles desejaram voltar para comer a comida do Egito. Moisés foi o único homem que estava no palácio e não quis voltar para o Egito. Em momento nenhum você vai ver Moisés falar que o melhor lhe era voltar para o Egito. Teve vezes que ele estava tão cansado no meio da caminhada que ele falou: melhor me é morrer e ir para o descanso do Senhor do que passar por todo esse processo. Isso me traz temor, porque alguém que vive como escravo, quando não entende o que a palavra de Deus fala a respeito dele, ele deseja voltar para a lama do pecado, mas não deseja morrer para viver o descanso do Senhor. Esse homem rico, ele se entristece com a proposta do Senhor porque ele não entendeu o que lhe estava sendo proposto para ele. Ele não conseguiu entender, porque por mais que ele quisesse a vida eterna, por mais que ele pudesse, por mais que ele estava desejoso da vida eterna, ele não, quando ele pesou na balança, ele entendeu que a vida eterna não valia o que ele tinha. Isso é alguém que está desprovido de visão. Os crentes de hoje em dia vivem como se a única oportunidade de se viver fosse do 0 aos 70 anos que eles têm aqui na Terra. Enquanto a Bíblia fala que isso aqui é transitório, isso aqui é só para você vir acompanhando as suas boas obras, enquanto você ajunta a riqueza no céu, e quando você chega no céu, você usufrui da riqueza que juntou. A vida do crente, ela começa na eternidade. Os crentes que entenderam isso foram os crentes que mais trabalharam para o Senhor. Enquanto a gente estiver ocupado demais com os nossos prazeres, com as nossas regalias, enquanto a gente estiver preocupado com a viagem que for fazer, com o carro que for comprar, com a casa que for viver, a gente não vai se preocupar com as almas que vão padecer no inferno para a eternidade. A gente não vai se preocupar com o futuro dos nossos filhos servindo ao Senhor. Porque tem pais que não trazem os seus filhos para a igreja, por exemplo, fala: sabe como é que é, né? Não posso forçar. Aí você pergunta para ele: mas você deixaria seu filho usar crack? Não, né? Crack não, mas ir para o inferno pode.
Não dão droga para os filhos. Não dão qualquer porcaria na mão do filho. Mas trazer para a igreja e ensinar o caminho do Senhor não ensina também não. Qual o caminho para ser próspero? Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Eu gosto dessa parte porque a Bíblia, ela sendo a verdade, ela rege as outras coisas. E no psicológico humano, conforme você vai parando de falar de algumas coisas, você perde a consciência. Por exemplo, quando você muda para uma casa, por exemplo, você guarda um monte de coisinhas na sua casa. E aí naquele momento que você guardou, você lembra onde é que está tudo. Mas depois de um tempo, passa-se tempo, mas porque aquilo não estava diante dos seus olhos, nem estava na sua boca, quando você encontra de novo, você fala, ué, isso aqui estava aqui o tempo todo? A gente se esquece, a gente perde. Não é que a gente esquece como se tivesse amnésia, mas a gente perde a consciência de que aquilo está ali. E Deus está aconselhando, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Se você tentar buscar ser bem sucedido e prosperar sem trilhar esse caminho, você vai viver aquele versículo que Paulo fala, né? Que muitos se traspassaram de muitas dores buscando as riquezas. Existe um caminho para ser próspero e para ter as riquezas não só da terra, mas também de Deus, onde você não precisa passar por muitas dores, só pelas necessárias, que são garantidas no meio da história. Primeiro Timóteo 6. Versículo 17. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Tem um Deus preocupado com o nosso prazer, gente. Olha quantas promessas nós temos de como Ele abençoaria a nossa família, as nossas gerações, de como Ele quer. Deus quer usar a gente como vitrine para o mundo. Vocês sabiam disso? Ele quer usar a gente de vitrine. Deus quer colocar você numa vitrine e dizer, tá vendo como é que eu abençoo quem anda nos meus caminhos? Para que as pessoas do mundo possam ver e falar assim, cara, vale a pena servir ao Senhor. Mas teve vezes que os profetas do Antigo Testamento profetizaram em nome do Senhor, e o Senhor dizia bem assim, vocês no seu coração dizem que não vale a pena ser justo. Vocês no coração de vocês dizem que o que vale a pena mesmo é estar lá no mundo aproveitando o pecado. Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. As nossas atitudes falam mais do que tem coisa na vida que a gente queria querer, mas a gente não quer de verdade. A gente queria querer aquilo, mas as nossas atitudes mostram que na verdade a gente não quer aquilo. Por exemplo, todo mundo sabe que disciplina é uma coisa importante para a vida, não é? A gente queria querer ser disciplinado, mas a gente de fato não é. Ou quem é, luta para ser. A gente queria querer ser disciplinado, mas por que a gente não quer ser disciplinado? Porque a gente quer, por exemplo, estar no laguinho, ali curtindo, escalosão. A gente quer aproveitar o tempo livre que tem. A gente queria querer ser disciplinado, mas o que a gente quer mesmo são os prazeres da vida. Mas eu acredito que quando a gente é confrontado dessa forma pela palavra de Deus, quando a gente entende o que está sendo proposto para a gente, a recompensa que tem, o quão importante isso é, quão valioso, a gente consegue ter uma vida de propósito. A palavra de Deus diz que Abraão morreu saudando de longe as suas promessas. Abraão creu tanto na palavra de Deus e na promessa de Deus que ele não viu o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Ele viu só parte. A parte que Deus disse que prosperaria ele, que ajudaria ele no seu caminho. Isso ele viu. Livramento, milagre, né? Lutou com não sei quantos reis lá e voltou com Ló, sua família e tudo de despojo de guerra. Mas ele não viu a realização da promessa. Ele não viu a multidão que Deus disse que daria a ele. Ele tinha tanta fé que ele morreu esperando essas promessas saudando de longe. Essa promessa vai se cumprir. E ele viveu uma vida de propósito por uma promessa que nem viu se cumprir, porque ele entendeu que valia a pena passar pelo que ele passou para viver aquilo.
E para finalizar, o último texto que eu vou ler está em Apocalipse 14:13. Eu acredito que se nós, como os cristãos, gastarmos tempo com a palavra, a nossa fé vai ser como um grão de mostarda, onde a gente vai aplicando aos pouquinhos. Isso que acaba de acontecer, por exemplo. O Elber me liga hoje à tarde, fala, Lúcio, leva a palavra. E aí você vem trazer a palavra e você lembra de um versículo como esse e fala, não, vou falar desse texto. E quando você chega aqui, você ouve toda a ministração e o que o pessoal está falando, tudo relacionado com um texto como esse. Aleluia, glória a Deus. Isso edifica a fé da gente. Amém. Quem sabe eu não posso viver um pouquinho mais, não? Alguma coisa um pouquinho mais surpreendente, alguma coisa um pouco melhor. É isso que vai fazendo a fé ser produzida. A vida cristã é um progresso. Se a gente começar a ler a palavra de Deus e a gente exercitando um pouquinho que tem, um pouquinho de revelação que tem, um pouquinho que já entendeu, for aplicando, a nossa fé vai crescendo. E vai chegar o tempo que a gente vai poder viver os grandes milagres. Não só a gente sozinho, mas como igreja. Imagina que maravilhoso não seria os testemunhos de cura, de milagres e maravilhas. Pessoal ganhando aí a legalização dos Estados Unidos, a tão sonhada legalização de uma forma surpreendente, uma lei surgindo do nada. Uma pessoa chega lá e quando veio, foi contemplado por alguma coisa lá, alguma coisa mirabolante aconteceu e a pessoa ganha mesmo assim. A única coisa que a gente leva dessa vida, Apocalipse 14:14 diz assim, 14:13 na verdade, diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As únicas coisas que nós vamos levar dessa terra, como no texto em que Jesus está falando para esse rico, é o que nós fazemos uns para os outros. É o legado que nós deixamos. É aquilo que a gente compartilha com o irmão necessitado. As nossas obras fazem a gente rico para com Deus. E eu acredito num Deus recíproco. Num Deus que quando você está andando em obediência, que chega naquele momento que você mais precisa dele, ele vem caminhando sobre as águas e faz você caminhar junto. Eu creio naquele Deus que quando você é fiel e fiel até a morte, ele entra na fornalha junto com você. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente tropeça, como Davi tropeçou, em algum momento da caminhada de Davi estava cansado da perseguição de Saul, e ele ia se juntar aos que faziam fronteira com Israel para guerrear contra as tropas de Saul. Ele não deveria estar lá, Deus nunca tinha chamado ele para confrontar Israel, para enfrentar Israel. Mas ele foi, e quando ele volta, ele descobre que a sua casa tinha sido roubada, que tudo que ele tinha sido levado, não só tudo que ele tinha, mas também a família dos seus liderados todos tinham sido levados. E aquele povo chorou tanto que eles só pararam de chorar quando não tinham mais forças para chorar. E eles culparam Davi, eles falaram, foi Davi que nos levou para lá, e por causa disso não tinha ninguém aqui para proteger o que a gente tinha, vamos apedrejar Davi. A Bíblia fala que Davi recuperou suas forças no Senhor e orou. E ele falou, Senhor, eu devo ir atrás desse povo que nos roubou? E o Senhor disse, sim. Davi não teve coragem de perguntar se ele recuperaria o pessoal com vida, mas o Senhor se adiantou e disse, sim, porque você vai voltar com tudo que eles levaram. Eu creio num Deus que participa nos mínimos detalhes da nossa vida. Eu tenho visto isso na minha própria vida. Às vezes quando a gente estava na correria atrás de um aluguel, às vezes que eu consegui um aluguel muito mais barato do que as outras pessoas estavam conseguindo. Às vezes que Deus levantou pessoas para me ajudar quando eu fui comprar meu carro. Às vezes nós precisamos uns dos outros. Deus usa cada um de nós como instrumento na vida um do outro. E essas são as coisas que nos fazem ricos perante o Senhor. Porque a gente não vive como os gentios. A gente tem a nossa fé firmada no Senhor. E como eu estava conversando com o Guilherme no Laguinho, eu cheguei e muitas das vezes quando eu li a palavra de Deus eu falava assim, Deus, parece que às vezes você quer dificultar tudo. Parece que com o Senhor é sempre mais difícil. Eu falava, que doideira é essa de fé?
Por que as coisas não são mais simples? Mas eu entendi que muitas vezes a gente coloca a nossa confiança em qualquer outra coisa, a não ser Deus. Por exemplo, tem muita gente que confia que vai ficar tudo bem, porque ele fala, não, eu estou abastado, tenho um dinheiro na conta, vou ficar bem. Essa crise vai passar, eu estou garantido aqui. Eu falo, estou garantido, eu tenho uns amigos aqui, eu tenho um amigo meu aqui, o cara é rico, se eu pedir ele vai me ajudar, não sei o quê. E todas essas coisas mudam de uma hora para outra, como esse coronavírus chegou e mudou tudo no mundo. Todas essas coisas mudam, porque elas não são firmes como a rocha do Senhor. E o Senhor está falando, ao invés de você confiar no dinheiro que você vai receber semana que vem para você fazer compromisso, confie em mim. Esse dinheiro pode ser que nem chegue e você vai ficar endividado. Ao invés de você confiar no seu amigo que está lá, bem de situação, às vezes ele vai te dar um não. Às vezes você pensou que ele era seu amigo, mas ele não é. Confie em mim, que não tem variação de mudança. Confie em mim, que não arrependo daquilo que eu digo. A gente confia em tantas coisas, mas não confia no Senhor. A gente confia na vida eterna, mas não confia nas promessas e naquilo que Deus falou que era simples de se fazer para a gente viver o sobrenatural. Mas existe uma fé que é uma grande riqueza diante de Deus. Quando nós aplicamos fé e a gente vê aquilo acontecer de imediato, é lindo. Mas quando a gente aplica fé e a gente espera com paciência no Senhor, essa é a fé que vale mais do que ouro diante do Senhor. Porque crer e acontecer rápido é muito fácil. Mas quando você permanece crendo, como Jó permaneceu, passando por tudo aquilo que passou, aquilo foi uma coisa preciosíssima diante de Deus. Quando Abraão viveu a vida que viveu, sem ver o cumprimento da promessa, mas saudando de longe, indo embora e dizendo, essa palavra vai se cumprir. Eu andei em obediência a minha vida toda, debaixo da instrução dessa palavra. Isso foi uma coisa que valeu de grande valia diante do Senhor. E portanto ele foi chamado o Pai da Fé. Eu acredito que se a gente buscar o sobrenatural de Deus, nós vamos ver a manifestação de Deus, nós vamos ver essa casa, essa igreja cheia, porque as pessoas têm sede de Deus. Muitas pessoas estão perdidas por aí, não sabem o que querem de verdade, mas quando elas verem Deus na minha e na sua vida, a gente vai conquistar corações para o Senhor. A gente vai ver pessoas chegando, pessoas tendo vidas transformadas, vidas que viveram uma vida completamente destruída. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus, mas para isso a gente precisa se deixar ser trabalhado pela palavra de Deus. Falar dela de dia e de noite, meditar. Aplicar um pouquinho de fé que já tem. Crer para que as coisas aconteçam na nossa vida, para que a gente possa ver as coisas maiores. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço muito a oportunidade.